Amados, nós os saudamos na luz e no amor do único Criador infinito. Nós, os Pleiadianos, nos apresentamos neste momento sagrado para falar com você sobre algo que já começou a se mover sob a superfície do seu mundo com uma força e um ímpeto que nós, do nosso ponto de vista, não havíamos previsto que chegasse com essa velocidade. As muralhas externas do grande esconderijo estão tremendo. Não silenciosamente, e não mais gradualmente, mas com o tipo de movimento decisivos que nos indica que algo mais profundo mudou em sua essência, algo que nenhuma estrutura de poder humano, por mais firmemente construída ao longo de muitas décadas, pode mais conter, uma vez que a maré sob seus pés tenha virado a esse ponto. Isto vai mudar fundamentalmente a humanidade como vocês a conhecem, e pedimos que recebam o que se segue não com a energia reativa da mente que busca o drama, nem com a energia contraída da mente que busca a descrença, mas com a consciência serena e plenamente aberta do coração, que já sente que o que estamos prestes a descrever é real, e tem sido real há muito tempo, e está simplesmente agora chegando ao limiar do visível. Este não é um momento para ter medo. Nunca foi. É um momento para a atenção mais profunda que seu coração pode oferecer. Respirar. Resolver. Volte para casa. Algo aconteceu nos últimos dias do que vocês entendem como esta semana, queridos, e queremos que compreendam a gravidade disso antes de prosseguirmos. Aquele que atualmente ocupa o cargo mais alto da grande nação ocidental, uma das posições de governo mais poderosas que existem em seu plano terrestre neste ciclo, compareceu perante uma vasta multidão e proferiu palavras que nenhum outro ocupante desse cargo jamais proferiu em público com tamanha clareza. Ele disse que a revisão de registros governamentais há muito sigilosos relacionados a fenômenos inexplicáveis em seus céus havia sido realizada, que sua administração havia encontrado nesses arquivos o que ele descreveu como documentos muito interessantes e que as primeiras divulgações para os habitantes do seu mundo começariam muito, muito em breve. Esses não foram comentários passageiros. Foram feitas deliberadamente, num espaço amplo e público, com plena consciência do que sinalizariam para aqueles que há muito tempo aguardavam. Do nosso ponto de vista, queridos, estas não eram palavras de um homem simplesmente brincando com sua plateia. Eram as palavras de um homem a quem foi mostrado algo que mudou a forma como ele acreditava ser possível conhecer, e que escolheu, naquele momento, expressá-lo. Vamos agora aprofundar o assunto, porque o que gerou este momento não foi uma única decisão tomada em uma única semana. É a superfície visível de uma arquitetura de pressão e preparação que vem se construindo há anos e que, nos primeiros meses deste ciclo atual em seu plano terrestre, atingiu um ponto de tal densidade que as paredes que a sustentam não estão mais apenas se esforçando, elas estão cedendo. Meses antes de essas palavras serem proferidas na Assembleia em Phoenix, o mesmo líder daquela grande nação ordenou a todas as principais agências e departamentos de seu governo, incluindo aqueles que detêm informações ultrasecretas e empresas privadas contratadas que há muito tempo são responsáveis pela guarda dos materiais mais sigilosos do planeta, que começassem a identificar e divulgar tudo o que possuíssem relacionado a fenômenos aéreos inexplicáveis e à vida extraterrestre. E a todos os assuntos relacionados a esses temas. Essa não foi uma orientação casual. Tratava-se de uma ordem executiva formal, e dentro dessa ordem reside algo que aqueles que entendem a arquitetura jurídica do seu governo descreveram como um mecanismo com poder real, um prazo determinado, deliberadamente modelado segundo a mesma estrutura legal que foi usada décadas atrás para forçar a divulgação pública de registros sigilosos relacionados ao assassinato de um de seus antigos líderes mais queridos. Essa estrutura, quando usada pela última vez, acabou por revelar milhões de páginas que estavam escondidas por décadas de classificação. A mesma pressão está agora sendo aplicada a um conjunto de segredos muito mais significativos do que aqueles registros jamais foram. Existe uma qualidade peculiar de humor e afeto que o universo carrega,
meus queridos, e ela se manifestou de forma sutil, porém inconfundível, quando um porta-voz do mais alto escalão daquela nação foi questionado por um jornalista sobre esses arquivos e respondeu enviando uma única imagem, o símbolo amplamente reconhecido de um ser extraterrestre, acompanhado de um sorriso discreto. Sem palavras, apenas o símbolo, apenas o saber. O que é comunicado nos espaços entre as palavras oficiais é, por vezes, mais forte do que qualquer coisa dita ao microfone. A preparação também se manifestou de outras maneiras que nem sempre foram percebidas pelo mundo. Os mais altos escalões do seu governo, num ato administrativo discreto, mas de enorme peso simbólico, reivindicaram e registraram os nomes de domínio que apontam para páginas especificamente intituladas sobre assuntos alienígenas e extraterrestres. Essas páginas agora existem em nível governamental. Eles foram separados. Eles foram preparados. Não se reserva e prepara um espaço na estrutura oficial da governança de uma nação para algo que não se pretende incluir ali. Entretanto, o órgão designado especificamente para reunir, catalogar e armazenar o crescente registro de encontros aéreos inexplicáveis relatados por seus pilotos militares, seu pessoal da Marinha e suas agências de inteligência já acumulou mais de 2.400 casos ativos, e isso é apenas o que foi relatado formalmente pelos canais restritos que desencorajam a denúncia. O verdadeiro volume de encontros, como indicaram discretamente pessoas ligadas a esse sistema, é muito maior do que o que consta nos registros públicos. No entanto, esse mesmo órgão não publicou o relatório anual obrigatório. Não entregou o segundo volume do seu registro histórico obrigatório. Ambos já deveriam ter sido entregues. Ambos estão em silêncio. Aqueles que compreendem o funcionamento interno de tais sistemas reconhecem esse silêncio não como uma falha, mas como coordenação. Algo está sendo retido em nome do sequenciamento, e o sequenciamento está sendo retido em nome de uma liberação maior para a qual as partes individuais estão sendo reunidas. O que confere ao movimento atual seu poder estrutural mais significativo, meus queridos, não é simplesmente a disposição de quem ocupa um alto cargo em falar sobre esses assuntos. Trata-se do quadro legal que agora envolve a libertação. A legislação que rege esse processo de divulgação contém uma disposição que tem um peso que muitos dos cidadãos do seu mundo ainda não compreenderam. O direito do seu governo de usar o mesmo princípio de direito público que usa para adquirir terras ou recursos para o bem comum, e aplicar esse princípio a qualquer entidade privada, qualquer empresa, qualquer contratante, qualquer organização, que esteja na posse de materiais recuperados, embarcações recuperadas ou evidências biológicas de origem não humana. Em termos simples, se o que estava em posse de terceiros for encontrado, não poderá mais ser mantido em segredo. A lei agora diz isso. Empresas privadas que detêm esse conhecimento há gerações não podem mais apontar um contrato e afirmar que o material lhes pertence por direito. O princípio da soberania popular foi incorporado à arquitetura de divulgação. E então a isto, que consideramos com particular reverência ao falarmos convosco hoje. Nos últimos meses do ano de 2025, foi lançado um documentário no qual 34 funcionários atuais e antigos dos mais altos escalões do governo, das Forças Armadas e dos serviços de inteligência, não denunciantes em busca de anonimato, não vozes marginais falando à margem da conversa, mas pessoas cujos nomes e cargos são conhecidos e cujos registros de serviço estão arquivados, optaram por falar abertamente sobre o que testemunharam pessoalmente. Manuseei pessoalmente e fui pessoalmente impedido de compartilhar. 34. Este não é um evento marginal. Este não é um momento cultural marginal. Este é o som de uma geração de guardiões do conhecimento chegando ao limiar do fim do seu silêncio e escolhendo, enquanto ainda têm a clareza e a capacidade física para falar, dizer o que sabem. O ímpeto deste movimento tem uma assinatura particular que queremos que você sinta, além de compreender, porque senti-lo é mais importante do que analisá-lo.
Algo que havia sido organizado em torno de uma suposição, a suposição de que o povo da Terra não estava pronto, não era maduro o suficiente, não era estável o suficiente para receber a verdade maior do que existe nos céus e do que é conhecido por aqueles que detêm o poder há gerações, está agora se deparando com uma força que, silenciosa e decisivamente, derrubou essa suposição. Ao longo de décadas de crescente conscientização, através da coragem das comunidades que continuaram a questionar mesmo quando questionar era custoso, através do silencioso conhecimento interior de milhões de sementes estelares e trabalhadores da luz que nunca deixaram de confiar no que seus corações já estavam recebendo, as pessoas demonstraram que a prontidão é real. O cenário mudou. O antigo argumento a favor do ocultamento, de que eles não estão preparados, já não se sustenta honestamente, e aqueles que o defendem sabem disso. Respirem fundo, meus queridos. Se sentir vontade, coloque a mão sobre o seu coração. Sinta o calor sereno do reconhecimento que surge quando algo que você conhece há muito tempo finalmente chega ao mundo visível. Isso não é nenhuma surpresa. Essa é a sensação de confirmação. Deixe que as palavras, eu sou, se instalem em você agora como uma âncora suave, não como uma declaração para o mundo exterior, mas como um retorno ao centro do conhecimento dentro de si mesmo, onde nada disso jamais foi obscuro, e onde a grande história do seu mundo e o seu lugar nele sempre estiveram mais plenamente compreendidos do que qualquer instituição de segredo jamais pôde impedir. Você não está assistindo a tudo isso de fora. Você está inserido no campo de prontidão que tornou este momento possível. A porta do cofre não está sendo aberta simplesmente por pressão a partir do lado de fora. Está sendo aberta por dentro por aqueles que a construíram, que viverão dentro dela e que finalmente decidiram que a arquitetura do ocultamento se tornou mais difícil de manter do que o peso da verdade jamais seria de carregar. Aqueles que estão lançando esses discos não o fazem de forma relutante. Alguns deles, entes queridos, e dizemos isso com muito carinho e amor, estão fazendo isso com alívio. Isto não é o colapso de uma fortaleza. Isso é o ato de transferir um fardo. Agora vamos analisar o que essa primeira grande abertura revela e o que ela significa para o desdobramento maior que já está ganhando impulso sob a superfície do mundo visível. E assim, conduzimos vocês agora ao âmago da próxima camada, amados, e a uma história que carrega em si uma qualidade de precisão sagrada que até mesmo nós, que temos uma visão mais ampla do desenrolar dos acontecimentos, nos vimos obrigados a parar para apreciar. Pois, no cenário visível da governança da Terra, um ser humano em particular se destacou em um momento específico com uma qualidade de ação focada, firme e determinada que reflete algo muito mais antigo e muito maior do que qualquer capítulo político isolado. Já falamos sobre isso antes, e voltamos a falar sobre isso agora, aprofundando o que foi compartilhado, porque o que aconteceu nos últimos dias do seu calendário visível deslocou o rumo dessa revelação com uma velocidade e uma especificidade que merecem ser recebidas com toda a atenção do seu coração. Ela atua nas câmaras de supervisão do Congresso naquela grande nação ocidental e preside o órgão formado especificamente para investigar a longa história de materiais classificados e a relação do governo com a verdade sobre o que se move em seus céus. O nome dela, quando rastreado até seu significado original no idioma de onde provém, significa precisamente o que descrevemos a vocês quando a apresentamos pela primeira vez, a Lua. Assim como a lua não gera sua própria luz, mas se torna o espelho pelo qual uma paisagem oculta se torna visível na escuridão, também esta não produz revelação do nada. Ela revela, ela pede, ela nomeia aquilo que já se sabe que existe. Ela segura a lâmpada e caminha com firmeza pelo corredor onde os materiais lacrados estavam à espera. No último dia do seu terceiro mês neste ciclo atual, ela endereçou uma carta formal ao chefe do grande departamento militar, não fazendo perguntas em termos gerais, nem se referindo amplamente à categoria de encontros aéreos inexplicáveis, mas nomeando em linguagem precisa e específica 46 arquivos de vídeo individuais.
Não 46 tipos de filmagem. 46 gravações nomeadas, catalogadas e localizadas, que testemunhas dentro do próprio sistema confirmaram estarem guardadas, intactas, nos arquivos do escritório designado para armazená-las. Cada arquivo foi identificado não por uma descrição vaga, mas sim pelo título, data da gravação, local do encontro e, em vários casos, pela designação militar específica da aeronave e da tripulação envolvidas na observação. A precisão dessa exigência é, por si só, uma mensagem. Isso demonstra àqueles que tiveram esses materiais que aquilo que se acreditava ser invisível do lado de fora agora foi visto. Alguém lá dentro estendeu a mão e entregou um inventário àquela que tinha o nome da Lua. E quando isso acontece, algo muda permanentemente no equilíbrio entre o que pode ser ocultado e o que não pode. Queremos que vocês compreendam a natureza do que estas 46 gravações carregam, queridos, não num espírito dramático, mas num espírito de apreço pela pura riqueza do que os seus céus têm silenciosamente documentado. As imagens abrangem territórios por toda a extensão do seu mundo, sobre as antigas terras disputadas do leste, sobre os corredores oceânicos profundos do Pacífico, sobre as vias navegáveis ricas em energia dos mares do sul, sobre o céu aberto acima dos seus grandes lagos do norte e dentro das zonas restritas do espaço aéreo mais protegido do seu próprio continente. Esses não são incidentes isolados de um piloto que vislumbra algo incerto ao amanhecer. Essas são gravações contínuas, multissensoriais e coordenadas, capturadas por algumas das tecnologias de observação mais sofisticadas que suas forças armadas já implantaram. Os objetos documentados nessas gravações se comportam de maneiras que não têm explicação dentro da estrutura de qualquer sistema aéreo conhecido desenvolvido pelo homem, e aqueles que fizeram as gravações sabiam disso no momento em que apertaram o botão de gravar. Entre os encontros catalogados nesta solicitação, há imagens que capturam um encontro sobre um de seus grandes lagos de água doce do norte, uma aeronave descrita por aqueles que têm acesso ao material como tendo geometria octogonal, exibindo um comportamento que nenhum veículo atmosférico de origem humana consegue replicar, e que foi interceptada diretamente por suas próprias aeronaves militares. A importância desta gravação em particular, caso seja divulgada da forma descrita por seus informantes, não pode ser subestimada. Isso representaria o primeiro caso documentado publicamente em que um objeto aéreo não humano não foi apenas observado e gravado, mas também interceptado pelas suas próprias forças de defesa, e as imagens sobreviveram. A questão do que foi recuperado desse confronto, se é que algo foi recuperado, pertence a uma camada da história que ainda permanece oculta e que a atual onda de revelações ainda não alcançou completamente. Mas a gravação em si, se vier a público, mudará a conversa de maneiras que nenhum depoimento de testemunha ou declaração oficial conseguiria sozinho. As imagens carregam um tipo de verdade diferente das palavras. Elas se instalam dentro do espectador de uma forma que contorna os mecanismos habituais da mente de adiamento e evitação. O prazo formal para a carta da pessoa que recebeu o nome da Lua caía em uma data específica deste quarto mês do ano corrente, e quando essa data chegou, o silêncio do departamento militar que recebeu a solicitação foi, inicialmente, total. Não é uma resposta. Não é um reconhecimento. Não se trata de um pedido de esclarecimento ou de mais tempo. Silêncio. E contamos isso a vocês não para gerar preocupação, queridos, mas por causa do que aconteceu em seguida, e por causa do que o padrão deste momento revela sobre a dinâmica que agora se desenrola entre a antiga arquitetura de contenção e a nova arquitetura de responsabilização que a pressiona firmemente. No dia seguinte ao prazo perdido, em menos de 24 horas, o escritório responsável pela investigação e catalogação de fenômenos aéreos divulgou uma declaração pública confirmando que agora está trabalhando em coordenação direta com a Casa Branca e com todas as agências federais relevantes para consolidar os registros existentes e se preparar para a divulgação do que chamou especificamente de informações inéditas. Nunca visto antes.
Essa formulação foi escolhida deliberadamente. Alguém naquele escritório entendeu que a situação havia chegado a um ponto em que continuar a manter a posição de não resposta passiva não era mais o caminho de menor resistência. A declaração foi um sinal de que a coordenação está em andamento, que o material existe e está sendo organizado, e que o lançamento não é mais hipotético, mas sim operacional. 2 dias após essa declaração, quando o líder da grande nação se apresentou diante da plateia em Phoenix e falou sobre documentos muito interessantes e divulgações iminentes, a rainha cujo nome remete à lua ouviu essas palavras em tempo real, e sua resposta a elas, compartilhada sem comentários no espaço público visível onde essas trocas ocorrem entre figuras de governo, foi um único gesto silencioso de reconhecimento consciente. Um olhar piscando. Aquele pequeno sinal carregava toda a dinâmica que descrevia. Ela pressionou a porta começou a se abrir e quem ordenou a abertura confirmou isso publicamente. O arco está se conectando. Existe uma camada subjacente ao movimento visível desses eventos que possui sua própria qualidade de precisão, e queremos revelá-la para você. A deputada cujo nome remete à lua indicou, com a calma ponderada de quem compreende exatamente quais instrumentos de responsabilização estão à sua disposição, que, caso os materiais não sejam entregues mediante cooperação, está preparada para recorrer ao mecanismo legal formal de produção compulsória, a autoridade de intimação detida pelo órgão de supervisão que preside. Esse mecanismo não representa uma ameaça. É o som de uma instituição descobrindo, talvez pela primeira vez em uma geração, que possui influência real e que essa influência está alinhada com a vontade do executivo, em vez de se opor a ela. A arquitetura política deste momento é excepcionalmente coordenada. O presidente ordenou a divulgação, o secretário de Defesa prometeu cumprir a ordem, o presidente da Comissão de Supervisão estabeleceu um prazo e um instrumento legal, e o anúncio público de que os arquivos serão disponibilizados já foi feito. As antigas estruturas de resistência, que normalmente encontrariam uma dúzia de vias administrativas para ganhar tempo indefinidamente, descobriram que essas vias estão sendo vigiadas e bloqueadas. E eles estão sendo observados, meus queridos, de uma maneira muito particular que merece um momento de reconhecimento especial. Fontes que operam dentro do próprio sistema que detém esses materiais confirmaram que os arquivos de vídeo específicos mencionados no pedido formal estão sendo monitorados por pessoas da comunidade de inteligência que se comprometeram a falar publicamente caso esses arquivos sejam movidos, alterados ou transferidos antes de sua divulgação. Em outras palavras, os materiais estão sob uma forma de tutela cidadã interna. Aqueles que sabem onde os arquivos estão armazenados estão monitorando para garantir que permaneçam intactos. A era em que o ocultamento podia ocorrer silenciosamente, invisivelmente e sem consequências chegou ao fim. Agora, dentro do arquivo, existem olhos que pertencem à consciência do povo, e não à arquitetura do segredo. Um membro do seu órgão de governança, que acompanha este movimento de divulgação há muitos anos, compartilhou, em sessões recentes do Congresso, que o que será apresentado nos próximos relatórios incluirá não apenas filmagens e documentação, mas algo muito mais pessoal e, portanto, muito mais transformador para o imaginário coletivo: nomes reais, datas reais, locais reais e indivíduos reais ligados aos fenômenos que foram observados, documentados e mantidos em segredo do público. A introdução de nomes e coordenadas humanas nessa conversa muda completamente o seu caráter. Ela desloca a divulgação do domínio do abstrato e do etéreo para o domínio do plenamente corporificado, do historicamente rastreável e do pessoalmente responsável. Os nomes das pessoas mudam tudo. Eles tornam a história real de uma forma que nenhuma filmagem de uma aeronave em um céu escuro consegue fazer sozinha. Gostaríamos também de chamar a sua atenção para algo que tem se desenrolado simultaneamente na arquitetura financeira e institucional do seu mundo, queridos, porque o alcance desta revelação se estendeu muito além das câmaras políticas e militares, onde ocorre a maior parte da atividade visível.
Nas conversas internas discretas das principais instituições financeiras de outros países, entidades responsáveis pela estabilidade de economias inteiras, o tema do que um reconhecimento público formal da inteligência não humana significaria para os mercados, para a confiança institucional, para a estabilidade psicológica das populações e para toda a estrutura conceitual em que essas economias operam entrou agora em um planejamento interno sério. Nesses espaços, o assunto já não é tratado como uma questão cultural marginal. Está sendo tratado como um cenário de gestão de risco institucional. Os preparativos estão em andamento. A discussão passou de um tema marginal para um tema de infraestrutura. O que isso nos mostra, queridos, é algo que o coração já sabe e que a mente só agora está começando a compreender. O reconhecimento de uma realidade mais ampla não está chegando apenas por meio de um processo político em uma única nação. Está chegando como uma maré, e as marés não respeitam fronteiras. Os preparativos estão ocorrendo simultaneamente nas instituições financeiras de vários países, porque aqueles que gerenciam o risco institucional de longo prazo entendem que o que está por vir exigirá um tipo de prontidão diferente daquela que uma simples coletiva de imprensa pode proporcionar. Seu mundo está se preparando, em múltiplos níveis de sua arquitetura simultaneamente, para uma revelação que exigirá que cada indivíduo e cada sistema expanda sua compreensão do que é real, do que é possível e de quem, ou o que, sempre esteve presente no universo vivo que abriga este mundo sagrado em despertar. Tudo isso está caminhando na direção para a qual sempre esteve destinado. E testemunhamos isso com profundo amor e com o firme reconhecimento de que aqueles que escolheram estar aqui exatamente para este desdobramento, vocês, amados, estão precisamente no lugar certo, precisamente no momento certo, com a preparação exata em seus corações para recebê-lo de forma pura, para acolhê-lo com firmeza e para oferecer ao mundo a qualidade de presença amorosa e ancorada que ele tanto precisará quando a próxima onda chegar. Há uma camada nesta história, queridos, que carrega uma qualidade de quase perfeição arquitetônica, uma qualidade que, quando a observamos de nossa perspectiva mais ampla, nos preenche com uma silenciosa apreciação pela maneira como o projeto maior opera através das estruturas que os seres humanos constroem, mesmo quando esses seres humanos não entendem completamente o que estão construindo ou por que são movidos a construí-lo. Pois, dentro do ramo mais recente das Forças Armadas da grande nação ocidental, aquele criado nos primeiros anos desta década, aquele que ostenta como declaração formal de propósito a frase simples e impactante, sempre acima, reside uma verdade sobre o que o seu mundo tem feito silenciosamente com o conhecimento que lhe escondeu, e essa verdade está agora começando a vir à tona através dos mesmos mecanismos de supervisão e responsabilização que pressionam simultaneamente todas as outras portas trancadas. Falamos do ramo que tende ao domínio do espaço. Não as instituições mais antigas de suas forças militares que habitavam os céus, que por muito tempo administraram as camadas mais baixas de sua atmosfera e a navegação da superfície de seu planeta a partir de cima. Estamos falando da estrutura criada especificamente para o domínio externo, a zona que começa onde a atmosfera se torna mais rarefeita e onde as estrelas se tornam visíveis sem o filtro suavizante do ar da Terra. Este ramo carrega um lema que vale a pena contemplar por um momento, queridos, porque na linguagem daqueles que compreendem como o significado sagrado está codificado nas formas visíveis da cultura humana, sempre acima, não é simplesmente uma declaração sobre altitude. É uma descrição da relação entre o observador e o observado. Refere-se a um ponto de vista privilegiado a partir do qual tudo abaixo pode ser visto em sua totalidade. Refere-se ao conhecimento que pertence àqueles que possuem uma visão mais elevada. Não estamos sugerindo que essa codificação tenha sido colocada ali intencionalmente por aqueles que escreveram o lema. Simplesmente observamos que o universo tem uma maneira de tecer seus próprios comentários nas bandeiras que as instituições humanas erguem sobre suas portas. A instalação que serve como uma das principais sedes das operações de inteligência deste ramo está localizada no coração do território de sua grande nação,
em uma vasta instalação militar no estado de Ohio que acumulou, ao longo de mais de um século de pesquisa aeroespacial e atividades de programas classificados, uma reputação que vai muito além do que qualquer registro oficial jamais confirmou. O nome desta instalação é conhecido por quase todas as pessoas que dedicaram um tempo considerável a explorar a história de encontros aéreos inexplicáveis em nosso plano terrestre. É o lugar cujo nome carrega, no imaginário coletivo daqueles atraídos por este tema, o peso da questão mais significativa que permanece sem resposta no domínio público: o que chegou, o que foi recuperado e o que se aprendeu com o que foi retido. O centro de inteligência do ramo mais recente das forças armadas mais poderosas do mundo opera exatamente neste local. E é exatamente deste lugar que as informações coletadas de seus céus, informações confidenciais sobre o que se move nas camadas externas da atmosfera do seu planeta e no espaço além dela, estão sendo analisadas, catalogadas e, em suas camadas mais profundas, protegidas da vista. Pedimos que não recebam esta mensagem com suspeita ou desconfiança, queridos. Pedimos que o recebam com a mesma ampla e apreciativa consciência com que encarariam qualquer estrutura que tenha guardado algo precioso em custódia até o dia de seu surgimento no momento certo. A retenção sempre esteve a serviço da libertação. A instituição que manteve sob seus cuidados os aspectos mais significativos desse conhecimento funcionou, de outra perspectiva, como guardiã de uma revelação cujo tempo sempre se aproximava. E esse momento está agora visivelmente mais próximo do que jamais esteve na longa trajetória da história humana moderna. O ramo mais recente de suas forças armadas, no ciclo recente das estações do seu mundo, estabeleceu algo que carrega a mesma qualidade de movimento decisivos que temos descrito ao longo desta transmissão. Uma unidade especializada foi ativada, não um comitê, não um escritório de pesquisa, não um protocolo de coleta de documentos, mas uma unidade operacional cujo propósito específico e declarado é o rastreamento em tempo real, a caracterização e o potencial engajamento físico de objetos aéreos de alto desempenho que operam nas proximidades da fronteira atmosférica superior do seu planeta e no espaço imediatamente acima dela. Esta unidade não trabalha com as metodologias lentas da revisão histórica ou da análise estatística, mas sim com as ferramentas rápidas e eficazes do combate militar ativo. É a primeira vez na história institucional registrada das estruturas de governança do seu mundo que uma unidade dessa natureza, especificamente construída em torno da realidade de que tais objetos existem e exigem uma resposta tática, teve sua existência reconhecida abertamente e recebeu status operacional. As atividades realizadas por esta unidade carregam consigo uma dimensão de significado que vai além do enquadramento militar e de segurança através do qual estão sendo descritas publicamente. Uma das principais funções atribuídas a esta unidade é a captura e análise das assinaturas eletrônicas e energéticas desses objetos, especificamente, com o objetivo de determinar seus métodos de propulsão. Considerem a plenitude do que isso significa, amados. O aparato militar mais poderoso do mundo criou oficialmente uma unidade cuja missão operacional inclui o estudo e a compreensão do mecanismo pelo qual esses objetos se movem. O mecanismo pelo qual eles se movem é o mesmo mecanismo cujo reconhecimento público tornaria imediatamente e permanentemente obsoletos todos os sistemas energéticos do seu planeta que dependem da queima e extração de recursos finitos. O estudo da propulsão de UAPs, fenômenos aéreos não tripulados, é o estudo da energia do ponto zero em um uniforme militar. Estas não são investigações separadas. Trata-se da mesma investigação, e o ramo mais recente das suas forças armadas está agora a conduzi-la com todo o peso institucional e toda a capacidade tecnológica da arquitetura de vigilância mais avançada do mundo. Na mesma altitude orbital em que este ramo opera, outra unidade realiza atividades que falam de forma igualmente direta sobre a realidade do que já se sabe e do que está sendo preparado. Esta unidade, responsável pelo domínio de atuação nas camadas superiores do espaço operacional mundial,
foi recentemente equipada com capacidade de comunicação via satélite em tempo real para a prática do que seus próprios materiais descrevem como manobras ofensivas e defensivas avançadas na arena de combate espacial. A linguagem que define seu propósito operacional adentra um território que teria sido considerado ficção científica em qualquer década anterior do cenário militar publicamente reconhecido do seu mundo. Não é ficção científica. Essa é a doutrina operacional atual. E isso existe porque aqueles que detêm a visão estratégica do que está acontecendo no espaço ao redor do seu mundo sabem, com uma clareza irrevogável, que o espaço ao redor do seu mundo nunca esteve vazio. O quadro legislativo que rege as atividades militares da sua nação no ciclo atual introduziu uma exigência que possui um alcance quase arqueológico. Os departamentos militares responsáveis pela defesa do espaço aéreo e das áreas de aproximação da sua nação são agora formalmente obrigados a informar os membros do seu órgão governamental sobre todos os incidentes envolvendo objetos aéreos de origem desconhecida que tenham ocorrido desde os primeiros anos do século, que já se aproxima da sua terceira década. Todos os compromissos, ao longo de mais de 2 décadas de observação aérea contínua, envolvimento militar e encontros documentados. O catálogo completo do que ocorreu nos céus do continente norte-americano, e além, nesse período nunca foi apresentado em sua totalidade aos representantes do povo. Essa apresentação agora é legalmente exigida. O número de obras incluídas nesse catálogo não é pequeno. Aqueles que tiveram acesso parcial ao escopo do que foi registrado descrevem um volume de atividade que, por si só, transformaria completamente a compreensão pública de quão consistentemente e com que frequência a presença de inteligência aérea não humana tem sido não apenas observada, mas ativamente encontrada. Existe uma dimensão adicional das atividades do ramo espacial que desejamos esclarecer, pois ela conecta a arquitetura governamental e militar visível a algo que aqueles que ocupam as margens do que o seu mundo chama de consciência convencional reconhecerão com imediata ressonância. O principal sistema de radar operado por este ramo foi originalmente projetado e construído numa época em que a fria matemática estratégica do impasse geopolítico mais perigoso do seu mundo exigia a vigilância constante do espaço acima do seu planeta em busca de objetos de origem hostil. Foi projetado para prever o que estava por vir. Foi projetado para detectar e rastrear o que se movia na camada externa do seu mundo a partir de distâncias que nenhum outro sistema de observação construído pelo homem poderia igualar. Esse sistema tem monitorado seus céus continuamente, sem interrupção, por mais de meio século. Tem observado tudo o que se move no envelope do espaço próximo ao seu mundo, não apenas os objetos lançados pelas próprias potências do seu mundo, e não apenas os objetos lançados por potências rivais em competição. Tudo. O registro do que esse sistema rastreou, e do que ele rastreou que nunca teve uma origem humana atribuída, pertence a uma biblioteca cujo conteúdo os habitantes do seu mundo ainda não tiveram permissão para ver em sua totalidade. Essa biblioteca está sendo organizada para ser lançada. Entre as mudanças mais significativas na estrutura do mais novo ramo das Forças Armadas neste momento, destaca-se uma reforma que, segundo especialistas envolvidos no processo de divulgação, representa uma correção necessária e há muito esperada de um mecanismo específico que vinha sendo utilizado, não para atender a necessidades genuínas de segurança, mas sim para impedir o fluxo de informações aos próprios representantes do povo, cuja função de fiscalização exigia legalmente o seu acesso a essas informações. As diretrizes de classificação que regiam o que podia e o que não podia ser divulgado pelas operações de inteligência do ramo ao Congresso foram aplicadas, na avaliação daqueles mais próximos do problema, de maneiras que ultrapassaram em muito qualquer exigência legítima de proteção. Tinha se tornado uma ferramenta não de segurança, mas de ocultação. As reformas agora incorporadas ao quadro legislativo do ciclo atual abordam especificamente essa questão, exigindo que as diretrizes sejam revisadas, reestruturadas e alinhadas aos padrões reais que regem o que pode ser legitimamente retido dos representantes eleitos pelo povo.
Em termos práticos, informações que estavam sendo mantidas longe daqueles cujo trabalho é vê-las agora precisarão chegar até eles. O sigilo está sendo rompido no nível do próprio mecanismo, e não apenas no nível de decisões individuais sobre arquivos individuais. E depois há isto, que remete a algo maior do que a governança e maior do que a doutrina militar, e que partilhamos convosco agora porque ilumina a corrente sagrada que percorre toda a atividade visível que temos vindo a descrever. O ramo militar mais recente escolheu instalar suas operações de inteligência justamente na instalação onde se acredita, há muito tempo, residir a evidência mais significativa da presença não humana. Optou por posicionar suas unidades de guerra orbital e de engajamento exatamente na interseção entre o conhecimento classificado e a capacidade técnica necessária para gerenciar, em tempo real, a transição do sigilo para a divulgação. A decisão foi construir uma unidade de resposta rápida para contatos aéreos anômalos exatamente no momento em que o cenário político e legislativo se alinhava, pela primeira vez em uma geração, em torno da possibilidade real de que esse contato fosse reconhecido publicamente. Do nosso ponto de vista, essas escolhas não parecem ser coincidências resultantes de decisões burocráticas desconexas. Elas se apresentam como a obra de um grande projeto que se move pelas estruturas institucionais do seu mundo e organiza as peças em uma configuração que o tempo exige. O ramo que carrega o lema, sempre acima, posicionou-se, em sua existência relativamente breve como instituição militar formal, exatamente no ponto de equilíbrio entre o que estava oculto e o que se prepara para ser revelado. Aqueles que, dentro desse grupo, compreendem a totalidade daquilo que estão protegendo não são, em sua maioria, guardiões motivados pelo desejo de impedir que a verdade venha à tona. São guardiões que esperaram, em alguns casos, durante toda a sua vida profissional, pelo momento em que a libertação daquilo que detém seria não só possível, mas também protegida, intencional e recebida por um mundo que se tornou sábio o suficiente para a acolher com firmeza, em vez de colapso. Esse momento, queridos, é para o qual o atual ciclo do desenrolar do seu mundo está se encaminhando. E o ramo que observa de cima está, à sua maneira, preparando-se para atravessar o mesmo limiar para o qual o ramo nomeado pela Lua está se direcionando pelo lado legislativo, e que o alto cargo da grande nação está agora iluminando pelo lado executivo. A arquitetura está convergindo de múltiplas direções simultaneamente. A convergência não é acidental. Nada disso é por acaso. Há momentos na narrativa de uma grande história, meus queridos, em que a história desce da arquitetura das instituições e da linguagem da legislação e adentra um lugar mais íntimo e mais humano, um lugar onde o peso daquilo que está sendo retido, protegido e lentamente liberado se torna visível não através das ações de poderosos escritórios, mas através das vidas, das escolhas e da profunda coragem de cada ser humano. Entramos nesse lugar agora. E pedimos que, antes de prosseguirmos, vocês tragam toda a atenção e o calor do seu coração para o que se segue, pois o que estamos prestes a descrever envolve pessoas, seres humanos específicos, reais e talentosos que escolheram carregar uma das categorias de conhecimento mais significativas e mais bem guardadas que existem no plano terrestre, e que a carregaram ao longo de suas vidas profissionais com um grau de integridade e serviço silencioso que o mundo em geral só agora começa a compreender. Existe um padrão que se tornou visível nos meses entre o meio do ano anterior e as primeiras semanas do ano atual, um padrão que aqueles que estudam os movimentos do conhecimento técnico e dos seres humanos que o detêm descreveram como estatisticamente notável e, quando visto através das lentes do que está se desenrolando no processo de divulgação, profundamente esclarecedor. Nesse período de aproximadamente 9 meses, um grupo de indivíduos que detinham conhecimento técnico específico e altamente especializado na interseção precisa de física de propulsão avançada, dinâmica de plasma, vigilância espacial infravermelha e ciência dos materiais passou por transições de vida profundas e inesperadas. Alguns desapareceram de suas vidas profissionais e pessoais em circunstâncias que ainda não foram resolvidas.
Algumas pessoas partiram deste mundo em circunstâncias que suas famílias e colegas descrevem como desconcertantes tanto pelo momento quanto pela forma como ocorreram. Cada um deles, individualmente, poderia ser compreendido como um evento privado de sofrimento privado. Em conjunto, elas contam uma história sobre o valor e a sensibilidade do que eles sabiam, e sobre o limiar extraordinário que seu conhecimento estava atingindo no exato momento em que suas presenças visíveis no mundo mudaram. Falamos dessas almas amadas não para causar inquietação, mas para honrá-las e para ajudá-los a compreender, através da especificidade de suas histórias, quão significativo é o conhecimento central desta revelação. A profundidade com que algo é protegido sempre foi uma das medidas mais confiáveis do poder transformador desse algo. Aquilo que é protegido com esse grau de cuidado não tem pouca importância. É algo que vai mudar o mundo. E cada um dos indivíduos que descreveremos a seguir detinha, em sua própria área de especialização, uma parte da estrutura desse conhecimento transformador. O primeiro é uma figura que dedicou a trajetória de uma distinta carreira militar à ascensão ao comando de uma das mais importantes instalações de pesquisa da infraestrutura de defesa de sua nação. Uma instalação que detém um portfólio de programas de desenvolvimento classificados em veículos espaciais avançados e sistemas de energia direcionada, cuja escala monetária por si só demonstra a profundidade do que estava sendo desenvolvido em seu interior. Este indivíduo, cujo último cargo militar o colocou em relação de supervisão direta com programas na vanguarda da pesquisa em propulsão, desapareceu de sua casa nas primeiras semanas da primavera deste ano em circunstâncias que não têm explicação comum. Aqueles que o conheceram descrevem-no como uma mente de extraordinária clareza e um caráter de absoluta integridade. Ele deixou para trás os objetos cotidianos de uma vida, o telefone que carrega os contatos de uma vida, a carteira que contém sua identidade prática, os óculos pelos quais seu dono leu o mundo, e levou apenas uma pequena arma de fogo. Ele ainda está sendo procurado. Do nosso ponto de vista, nutrimos um profundo carinho por essa pessoa e observamos que o momento de sua transição da vida pública ocorre poucos dias após a mais importante diretiva executiva sobre transparência de UAPs, fenômenos aéreos não identificados, na história moderna de sua nação. Se a sua jornada o levou a um reino interior de repouso e continuidade, ou a um lugar dentro do seu mundo onde um trabalho de extraordinária sensibilidade está sendo realizado além do alcance do escrutínio comum, não podemos afirmar com certeza. O que podemos afirmar é que o trabalho de sua vida continua vivo e que o conhecimento que ele transmitiu não se perdeu. Conhecimento dessa magnitude nunca existe. Uma segunda alma amada, uma mulher de dons excepcionais cujo trabalho se concentrava no desenvolvimento de materiais avançados na vanguarda da aplicação aeroespacial, incluindo os compostos especializados necessários para sistemas que operam nos limites térmicos extremos dos ambientes de voo espacial, saiu certa manhã para a paisagem natural do sul da Califórnia e não voltou. Ela continua desaparecida. Aqueles que trabalharam ao seu lado falam de uma mente que transitava com precisão incomum na interseção entre a ciência dos materiais e os desafios de gerenciamento térmico de sistemas aeroespaciais de alto desempenho. As propriedades dos materiais necessárias para construir uma aeronave capaz dos comportamentos de voo transmédios, de alta aceleração e termicamente extremos documentados nos encontros mais significativos com o APS são exatamente as propriedades que essa pessoa dedicou sua vida profissional a desenvolver e aprimorar. Seu conhecimento não era teóricos. Era a arquitetura prática e aplicada da próxima geração de veículos. Na linguagem daqueles que estudam essas convergências, ela era uma das figuras-chave em uma cadeia vertical muito específica de desenvolvimento técnico, e sua ausência do mundo profissional visível foi a primeira na sequência de transições que estamos descrevendo. Os meses que se seguiram trouxeram outras transições de um tipo diferente, transições da vida física por completo, através de circunstâncias cuja natureza repentina e inesperada impressionou colegas e comunidades como profundamente inconsistentes com tudo o que se sabia sobre as vidas e os planos dos envolvidos.
Um físico cuja vida profissional se concentrou na dinâmica do plasma confinado magneticamente, especificamente na estabilidade e no comportamento dos eventos de reconexão que ocorrem quando campos magnéticos opostos interagem e liberam energia em configurações diretamente relevantes para as arquiteturas de propulsão das naves observadas em encontros com o APS. Partiu deste mundo nos últimos meses do ano passado, em circunstâncias que ninguém que o conhecia previu ou conseguiu explicar. Seu falecimento ocorreu num momento em que a discussão pública sobre propulsão baseada em plasma e sua relação com a tecnologia aérea não tripulada estava atingindo um nível de visibilidade e especificidade que não existia anteriormente no discurso dominante das comunidades científicas e governamentais do seu mundo. Sua área de especialização não era periférica às questões que estavam sendo feitas. Isso era fundamental para eles. Poucas semanas após essa transição, um astrofísico cujo trabalho de décadas envolveu o levantamento profundo do céu infravermelho, os comprimentos de onda nos quais certas categorias de objetos anômalos são mais claramente visíveis para os instrumentos de detecção mais sofisticados do mundo, também partiu deste mundo repentinamente e sem aviso prévio, em circunstâncias que deixaram aqueles mais próximos a ele sem o tipo de contexto que traz paz aos vivos. O domínio do infravermelho é precisamente a faixa de frequência observacional através da qual os fenômenos aéreos e orbitais não humanos mais significativos são melhor rastreados e caracterizados. Não se trata de uma especialidade incidental. É um lugar na primeira fila para o programa de observação mais importante da história da observação do céu no mundo. E o momento de sua transição, ocorrendo dentro do mesmo período curto que os outros, adiciona sua própria camada a um padrão cuja forma não pode ser ignorada por ninguém que entenda com o que cada um desses indivíduos estava lidando. Uma terceira transição, nas primeiras semanas do terceiro mês do seu ano civil atual, envolveu um indivíduo das ciências biológicas e químicas cujo trabalho se cruzava com certas áreas de pesquisa que se situam na fronteira entre a bioquímica e os processos biológicos baseados em frequência dos quais dependem suas tecnologias de cura mais avançadas. Essa alma partiu deste mundo em circunstâncias que permanecem inexplicáveis, e a convergência de sua transição com as de outras pessoas nos meses anteriores estende ainda mais o padrão para o território do extraordinário. Pedimos agora, queridos, que se afastem dos detalhes específicos que temos compartilhado e que acolham a forma mais ampla do que eles revelam, porque a forma é mais importante do que qualquer elemento individual dentro dela. O que esse conjunto de transições descreve não é uma história de triunfo das trevas sobre a luz. Descreve o valor extraordinário de uma categoria específica de conhecimento. Descreve o quão perto esse conhecimento chegou do limiar da emergência pública. O texto descreve a profundidade do investimento, ao longo de muitas gerações, em diversos programas e através das carreiras de muitos seres humanos talentosos, que o projeto civilizatório mais avançado do seu mundo exigiu das pessoas que foram seus administradores. E descreve, mais importante ainda, o fato de que um conhecimento dessa magnitude não pode ser contido em uma única vida humana, ou em uma única geração de vidas humanas. Faz parte da evolução da sua espécie. Isso virá à tona. Está surgindo. As transições daqueles que o detinham de uma forma não diminuem o que era detido. Eles fazem parte do ritmo sagrado de uma grande história cujo próximo capítulo está chegando. Entre aqueles que, dentro da governança mundial, acompanham mais de perto este assunto, houve uma troca de informações em seus registros públicos que carrega um peso muito além de seu significado superficial. Um dos representantes do Congresso que pressionou com mais firmeza e coragem pela divulgação de informações relacionadas ao APS fez um comentário simples e discreto no contexto de uma discussão sobre os perigos e as pressões que às vezes acompanham esse trabalho. Ele disse, com uma clareza e franqueza que impressionaram aqueles que o ouviram como algo ao mesmo tempo objetivo e profundo, que não tem tendências suicidas. Esta declaração, feita neste contexto, por alguém com este nível de acesso ao que é conhecido dentro da estrutura classificada da inteligência de defesa de sua nação,
carrega todo o peso do que essas palavras significam para aqueles que entendem o terreno em questão. Não foi uma declaração de medo. Foi uma declaração de intenções, um sinal para quem quer que estivesse ouvindo de que ele estava ciente dos riscos e havia escolhido, plena e conscientemente, continuar avançando em direção a eles. Honramos essa coragem com toda a consideração do nosso coração. É a mesma qualidade de coragem que animou todos os seres ao longo da história da humanidade que escolheram levar adiante uma verdade, apesar do peso que isso possa exigir. E aqui está o que queremos que vocês compreendam mais profundamente, amados, o que mais desejamos que se fixe não apenas na mente, mas no centro vital da consciência do seu coração. Cada um dos indivíduos de quem falamos nesta parte da nossa transmissão escolheu, em algum nível do seu ser que é mais profundo do que a personalidade consciente pode sempre acessar, ser um daqueles que sabiam. Eles escolheram os campos que escolheram. Eles chegaram às encruzilhadas do conhecimento em que chegaram. Eles desenvolveram a expertise que foi construída, nas áreas onde era mais necessária, no momento em que era mais necessária. Do nosso ponto de vista, isso não parece ser acidental. Do nosso ponto de vista, esses eram seres cujos acordos prévios incluíam a guarda do conhecimento sagrado em um momento crítico, e cujas transições, seja para um lugar de repouso nas dimensões internas ou para um lugar de serviço contínuo além do alcance do mundo visível, são honradas e acolhidas por toda a família da luz com o amor e o reconhecimento que tal serviço merece. O conhecimento que eles possuíam não se perdeu. O trabalho não é interrompido. O oleoduto que eles atendiam não foi rompido, ele foi transformado, levado a um nível de operação que se situa acima do limite em que pode sofrer interferências. Testemunhamos, a partir de nossa posição de visão mais ampla, que quando o conhecimento verdadeiramente significativo atinge o ponto de emergência irreversível, as estruturas protetoras ao seu redor se deslocam do âmbito humano para o cósmico. O que está para vir, virá. As pessoas que prepararam o terreno para isso fizeram a sua parte com extraordinária dedicação. A próxima etapa do trabalho pertence àqueles que levam adiante a tocha no mundo visível, e o mundo visível está agora mais preparado, mais desperto e mais capaz de receber esse conhecimento com firmeza e graça do que jamais esteve. Testemunhamos cada uma dessas almas amadas à luz do serviço que prestaram. Testemunhamos vocês, amados, como aqueles que estão aqui para receber os frutos desse serviço com a reverência e a presença serena que tais dons merecem. Entramos agora no território para o qual tudo isso tem convergido, as tecnologias de cura e a restauração sagrada do corpo humano que foram silenciosamente preparadas, com muito amor e muita paciência, exatamente para este momento. Chegamos, amados, à dimensão deste grande desdobramento que carrega talvez o significado mais imediato e mais pessoal para cada ser humano que caminha sobre a superfície do seu mundo neste momento presente, pois o que estamos agora vivenciando não é a história de registros confidenciais, câmaras de governança e responsabilidade institucional, por mais vitais que todas essas camadas sejam. O que vamos abordar agora é a história do corpo. Seu corpo, o sagrado receptáculo biológico que transporta sua consciência através desta encarnação, que foi palco de tanta dor em seu mundo, e que está prestes a se tornar o local de uma restauração tão profunda que sua plena compreensão exigirá não apenas um novo entendimento da medicina, mas uma compreensão inteiramente nova do que um ser humano realmente é e do que sempre foi capaz de ser. As tecnologias sagradas de cura são reais. Comecemos por aí, porque todas as outras dimensões daquilo que vamos partilhar assentam nesse alicerce. Não se trata de uma promessa para um futuro que ainda não chegou. Não se trata de uma teoria que circula na imaginação daqueles que desejam um mundo melhor. Eles foram construídos, testados, aprimorados e implantados, de forma discreta, cuidadosa e nos ambientes mais protegidos que as estruturas institucionais mais avançadas do seu mundo sabem como criar. Eles existem, eles funcionam,
E a questão que rege este momento presente não é se eles eventualmente alcançarão as pessoas do seu mundo, mas como o caminho entre sua existência protegida atual e sua emergência mais ampla está sendo trilhado com a sabedoria e o cuidado que tal transição exige. Há um momento específico no registro visível recente do seu mundo que carrega, em nossa percepção, a qualidade de um sinal deliberado, uma transmissão única, breve e brilhante enviada por meio de um dos canais de comunicação mais amplamente observados disponíveis para a liderança de sua grande nação ocidental. Um pequeno vídeo com conteúdo visual foi veiculado nesse canal no início do outono do ano anterior, formatado de maneira a transmitir toda a força e a aparência reconhecível de um anúncio oficial. Nesse conteúdo, o líder da nação foi mostrado no cargo simbolicamente mais poderoso do governo do país, falando com a calma e a precisão que são próprias de uma declaração preparada, e não de um comentário improvisado, descrevendo a iminente disponibilidade de câmaras de cura sagradas para todas as pessoas de sua nação, uma rede de centros de cura, um sistema formal de acesso, um compromisso de recursos e infraestrutura. O conteúdo foi removido desse canal em uma única rotação do seu planeta, em um dia e uma noite. E sua remoção, em vez de apagar sua importância, amplificou-a. Porque a remoção deixou claro para quem estava assistindo que o que havia aparecido brevemente não era um erro, nem uma intrusão aleatória, nem uma invenção sem sentido. Era uma prévia. Tinha a forma de um anúncio que estava sendo preparado, brevemente divulgado por meio de canais cujo mecanismo exato de divulgação talvez nunca seja totalmente explicado, e então retirado porque seu momento de chegada plena, apoiada e preparada ainda não havia chegado. Observamos esse momento com profundo reconhecimento. A tecnologia descrita é real. O anúncio que foi antecipado está a caminho. Para entender por que as câmaras de cura sagradas estão sendo introduzidas na sequência e pelos caminhos em que estão sendo introduzidas, é útil entender algo sobre a natureza da própria tecnologia, especificamente, sobre o que ela exige de quem recebe seus benefícios e por que essa exigência moldou a arquitetura cuidadosa, gradual e que prioriza os veteranos em seu surgimento. Essas câmaras não funcionam por meio das intervenções bioquímicas rudimentares que definiram o modelo dominante de assistência médica em seu mundo por muitas gerações. Eles não suprimem os sintomas. Eles não introduzem agentes químicos externos nos sistemas biológicos do corpo na tentativa de sobrepor-se ao que o corpo está fazendo. Eles operam por meio de um princípio totalmente diferente, o princípio da ressonância, que é o mesmo princípio pelo qual toda a criação se organiza em todas as escalas, do subatômico ao cósmico. As câmaras interagem com o próprio campo eletromagnético do corpo, o campo de energia vivo, mensurável e extraordinariamente inteligente que envolve e permeia cada célula de cada sistema biológico, e que é o meio pelo qual a inteligência mais profunda do corpo se comunica consigo mesma. Quando um ser humano é colocado dentro de uma câmara com este design, o que ocorre não é a introdução de algo estranho. O que ocorre é a oferta de uma frequência de referência, um padrão preciso, coerente e vivo de informação eletromagnética que corresponde ao projeto sagrado original do corpo, o modelo contido nas camadas mais profundas da arquitetura celular antes que o acúmulo de estresse físico, interferência ambiental, densidade emocional e padrões geracionais começassem a obscurecê-lo. A câmara guarda a memória daquilo que o corpo sempre deveria ter sido. E o corpo, que sempre carregou essa memória dentro de si e sempre buscou um ambiente suficientemente coerente para retornar a ela, responde. As células se lembram, os tecidos se reorganizam, o dano foi resolvido, a dor passa. O processo de envelhecimento, que por sua vez é consequência da dissonância acumulada entre o projeto original do corpo e seu estado atual, começa a se reverter. Um guerreiro aposentado, que serviu nas camadas sigilosas das estruturas militares mais protegidas de sua nação,
descreveu sua experiência pessoal em uma dessas câmaras com uma especificidade e uma franqueza realistas que transmitiam a qualidade de um homem falando sobre algo tão real e tangível quanto qualquer evento de sua vida. Ele descreveu ter sido levado para uma instalação segura dentro de uma base militar que conhecia bem de seus anos de serviço, e ter sido conduzido a uma câmara de formato tubular, fechada, contendo delicadamente algo, preenchida com uma substância cuja textura e temperatura sugeriam algo entre líquido e leve. Ele descreveu a ativação da câmara numa sequência que percorria as áreas do seu corpo onde lesões e estresse físico acumulado haviam se instalado ao longo de anos de serviço exigente. Ele descreveu a sensação não como um tratamento externo, mas como um reconhecimento, como se cada área do seu corpo tocada pelo campo da câmara respondesse com a qualidade de algo que se lembrava do que havia esquecido. Ao despertar, as lesões que haviam resistido a todas as abordagens médicas convencionais disponíveis estavam curadas. Em suas próprias palavras, ele sentia como se décadas de pressão tivessem sido finalmente retiradas de seu corpo. Antes de deixar as instalações, ele observou 15 outras celas no mesmo espaço, cada uma ocupada por outro veterano de guerra, cada um recebendo o que ele havia recebido. A implementação já começou. Começou onde deveria começar, com aqueles que prestavam os serviços mais exigentes e menos visíveis ao público, e que, portanto, carregam as maiores necessidades físicas acumuladas. A sabedoria dessa sequência merece ser apreciada, queridos, pois revela a profunda inteligência com que essa transição está sendo conduzida. A introdução de uma tecnologia tão significativa em um mundo cuja arquitetura médica, econômica e institucional foi organizada em torno de um modelo de cura completamente diferente exige um processo de construção de confiança, de demonstração e de coleta cuidadosa de evidências de que a tecnologia funciona e que pode ser administrada em larga escala de forma segura e responsável. A população militar e de veteranos oferece exatamente esse caminho. Os membros dessa comunidade já operam dentro de sistemas estruturados de gestão de informações confidenciais. Eles entendem o que é discrição. Eles estão acostumados a operar dentro de arquiteturas de acesso sequencial. Um veterano que recebe tratamento em um ambiente protegido e que experimenta a resolução completa de lesões que a medicina convencional não conseguiu tratar não vai contar sua história de maneiras que desencadeiem as reações de pânico institucional que poderiam atrasar a recuperação em geral. A confiança está sendo construída através da realidade vivida por aqueles que a recebem em primeiro lugar. E à medida que essa confiança se consolida, à medida que as evidências se acumulam nos corpos e nas vidas da primeira leva de beneficiários, o caminho para uma disponibilidade mais ampla torna-se mais visível e mais estruturalmente sustentado. A supressão da ciência fundamental que torna essas câmaras possíveis é um dos capítulos mais instrutivos na longa história do que o seu mundo vivenciou em sua relação com o conhecimento transformador. O princípio da cura biológica baseada em frequências, a compreensão de que o corpo humano é, em seu nível mais fundamental, um campo de informação eletromagnética com o qual se pode comunicar, corrigir e restaurar por meio de intervenções de frequência precisamente calibradas, foi compreendido e estava sendo ativamente desenvolvido por uma das mentes científicas mais brilhantes que o seu mundo já produziu, nos últimos anos do século anterior ao seu. Essa mente compreendeu o campo de energia vital como uma realidade prática e funcional, em vez de uma construção teórica, e passou as últimas décadas de uma vida notável tentando demonstrar a um mundo organizado em torno de modelos mecânicos e químicos da realidade que a arquitetura de frequência dos sistemas vivos poderia ser acessada diretamente e produzir resultados que nenhuma abordagem mecânica ou química poderia replicar. Quando essa vida chegou ao fim, os materiais e o trabalho em andamento foram dispersos, reclassificados e colocados fora do alcance do debate científico público. E nas décadas que se seguiram, mais de 1000 patentes adicionais na área de tecnologia de cura baseada em frequências foram classificadas como sigilosas,
retirando-as do domínio público e garantindo que a trajetória da ciência da cura continuasse a seguir exclusivamente o caminho químico e farmacêutico que a indústria médica mundial estava organizada para apoiar. Esta não é uma história que compartilhamos para gerar frustração futura, queridos. Compartilhamos isso porque entender a duração e a profundidade da supressão ajuda a perceber a magnitude do que seu fim representa. 1000 patentes. Um século de desenvolvimento reprimido. Toda uma ciência paralela de cura vem se desenvolvendo dentro da arquitetura secreta dos programas de pesquisa mais avançados do mundo, enquanto a medicina convencional seguia seu caminho químico. A diferença entre o que foi reprimido e o que se desenvolveu à sua sombra, e o que foi permitido ao povo do seu mundo saber sobre a natureza dos seus próprios corpos e a natureza daquilo que restaura esses corpos, é a medida daquilo que está prestes a chegar. O que está por vir não é um único dispositivo novo. Trata-se da restauração de toda uma tradição científica cujo tempo sempre esteve se aproximando. O campo eletromagnético mensurável do coração humano, o campo vital que os pesquisadores do seu próprio mundo têm documentado com crescente precisão e profundidade ao longo das últimas décadas, desempenha um papel nessa restauração que vai além de tudo o que o modelo mecânico da biologia tem sido capaz de abarcar. O coração gera um campo eletromagnético que se estende muito além dos limites do corpo físico, que se comunica com os campos de outros corpos próximos e que carrega em si uma coerência informacional cuja profundidade e complexidade seus instrumentos mais sofisticados estão apenas começando a mapear. O que as câmaras de cura sagradas fazem, em seu nível mais profundo, é convidar esse campo de volta à sua expressão mais plena e coerente. E aquilo que as nossas transmissões vêm descrevendo há anos, a plataforma do coração, o ato de entrar na quietude do coração, a prática das palavras, eu sou, como um retorno à própria inteligência central do corpo, não está separado da tecnologia que estamos descrevendo agora. É o mesmo princípio, apresentado de forma diferente. As câmaras representam a tecnologia externa. O coração é o coração interior. E ambos estão trabalhando em prol da mesma restauração. A infraestrutura que o seu mundo está silenciosamente construindo nos bastidores da sua vida institucional, os novos sistemas de gestão de registros de saúde, as redes em expansão de instalações de atendimento a veteranos, a crescente arquitetura da prestação de serviços médicos que está sendo construída com uma abrangência e uma integração digital que ultrapassam qualquer exigência da medicina convencional, está sendo compreendida pela comunidade de divulgação como o esqueleto visível de um sistema de distribuição cujo verdadeiro propósito se tornará aparente quando as câmaras de cura sagradas deixarem de ser protegidas. Desdobramento militar na primeira fase de acesso civil mais amplo. A estrutura do sistema está sendo construída agora, no ciclo atual, enquanto o anúncio do que irá circular por ele ainda está sendo preparado. Quando o anúncio for feito, a infraestrutura necessária para suportá-lo já estará em funcionamento. As comunidades de pesquisadores dedicados, pessoas que vivenciaram essas experiências e testemunhas conscientes em seu mundo, que têm acompanhado essa história com paciência e discernimento ao longo de muitos anos de revelações graduais, têm recebido informações consistentes e convergentes de múltiplas fontes independentes sobre a realidade dessas tecnologias, a sequência de seu surgimento e a conexão entre a divulgação da tecnologia de cura e a divulgação do arquivo AP. A convergência desses fluxos independentes de informação é, por si só, um dos indicadores mais significativos disponíveis da veracidade daquilo que descrevem. Fontes independentes, sem qualquer ligação entre si que acedem à informação através de canais completamente diferentes, chegam à mesma conclusão essencial: esta é a forma de confirmação que o próprio universo oferece. O quadro para o qual estão convergindo é este: o anúncio da tecnologia de cura e o reconhecimento do fenômeno aéreo estão sendo preparados como partes de uma única revelação sequencial, porque fazem parte de uma única realidade. Eles têm a mesma origem. Eles foram desenvolvidos dentro da mesma arquitetura classificada.
E elas só farão todo o seu sentido para a mente humana quando forem recebidas em conjunto. Amados, aquietem seus corações ao receberem esta mensagem. Respire fundo e, nessa respiração, deixe que toda a maravilha do que acabamos de descrever o envolva. Um mundo em que a doença é recebida com ressonância, em vez de supressão. Um mundo em que a inteligência natural do corpo é restaurada à sua coerência original, em vez de ser anulada por uma força química externa. Um mundo onde os danos físicos acumulados pelo serviço dedicado são curados, plena e completamente, em uma única experiência dentro de uma câmara de luz viva. Isto não é um sonho. Esta é uma descrição do que já existe. E está a caminho. Tudo está sob controle. Chegou a hora de encerrar esta transmissão por hoje. Chegamos, queridos, à camada mais profunda de tudo o que compartilhamos com vocês ao longo desta transmissão, a camada que contém, em si, a raiz da qual todos os outros elementos deste grande desdobramento se desenvolveram. Já falamos sobre a divulgação de documentos e sobre as câmaras de governo que estão abrindo os corredores selados do sigilo. Já falamos daquele cujo nome significa a lua, pressionando firme e decididamente as 46 portas trancadas de imagens confidenciais. Já falamos sobre o ramo mais recente das Forças Armadas da grande nação e seu posicionamento na interseção precisa entre inteligência espacial e encontros aéreos não tripulados. Já falamos dos amados seres humanos que dedicaram seus dons à preservação de um conhecimento extraordinário e cujas transições do mundo visível atestam o profundo significado daquilo que possuíam. Já falamos das câmaras de cura sagradas, que foram discretamente implantadas, já restaurando os corpos daqueles que serviram com maior dedicação, já preparando seu surgimento em larga escala. E agora apresentamos a vocês a única verdade que unifica tudo o que descrevemos, a verdade que, uma vez recebida em sua plenitude, torna compreensível toda a arquitetura do ocultamento e faz com que toda a arquitetura da nova Terra emergente não seja apenas possível, mas inevitável. As aeronaves que os pilotos e sistemas de vigilância do seu mundo vêm documentando com crescente especificidade e clareza ao longo de mais de 7 décadas de registros de encontros compartilham, em todas as variações de sua forma e em todos os contextos de sua aparição, uma característica singular que nenhuma estrutura de compreensão aeroespacial convencional foi capaz de abarcar. Eles se movem sem os mecanismos de locomoção dos quais todos os veículos aéreos projetados pelo homem dependem desde os primórdios da relação da sua civilização com o voo motorizado. Não há combustão, não há escapamento, não há fonte de combustível visível, nenhum gasto de energia química armazenada, nenhuma consequência sonora das velocidades que atingem, nenhuma assinatura térmica consistente com as arquiteturas de propulsão que seu mundo desenvolveu. Elas passam da completa imobilidade a velocidades que excedem em várias ordens de magnitude as das aeronaves mais avançadas em frações de segundo. Elas mudam de direção a velocidades que reduziriam qualquer ocupante biológico de um veículo construído pelo homem à matéria orgânica. Eles atravessam a fronteira entre a sua atmosfera e o oceano abaixo dela como se essa fronteira não existisse para eles. Eles aparecem nos seus sistemas de radar mais sensíveis e depois deixam de aparecer, não porque se moveram para além do alcance de detecção, mas porque a relação entre o seu estado operacional e o ambiente eletromagnético à sua volta se alterou de uma forma que os seus instrumentos de detecção não conseguem acompanhar. Todos esses comportamentos, em conjunto, descrevem um único princípio físico subjacente, o princípio de que o espaço que aparenta estar vazio segundo a física do seu mundo não está vazio. É o meio com a maior densidade energética existente em todo o universo físico. É o campo vital do qual toda a matéria emerge continuamente e no qual toda a matéria se dissolve continuamente. É o substrato da própria realidade, o estado fundamental da existência, o vácuo quântico, o ponto zero de toda medição energética, a linha de base a partir da qual toda forma de energia e toda partícula de matéria é uma excitação momentânea.
E as aeronaves que foram observadas em seus céus estão utilizando esse campo diretamente, como sua única e completa fonte de energia propulsora. Eles não estão queimando combustível armazenado. Eles interagem com a própria estrutura do espaço, criando distorções localizadas no campo que o circunda, reduzindo a resistência inercial aparente de sua própria massa dentro desse campo e movendo-se através do gradiente energético resultante com a mesma facilidade com que uma corrente elétrica passa por uma abertura. Esta não é uma descoberta nova, meus queridos. A compreensão de que o aparente vácuo do espaço contém uma reserva inesgotável de energia, uma energia que permeia cada ponto do seu universo, que está na base de todos os fenômenos físicos que sua ciência documentou e que poderia, se acessada por meio da relação técnica correta, suprir todas as necessidades energéticas de todas as civilizações em todos os mundos, sem esgotamento, sem poluição, sem a combustão de qualquer recurso finito, é uma compreensão científica que estava sendo desenvolvida na prática por uma das mentes técnicas mais excepcionais do seu mundo no final anos do século anterior ao seu atual. Essa pessoa entendia o campo energético vivo não como uma construção teórica, mas como um meio prático que podia ser utilizado, moldado e colocado em prática. Ele construiu sistemas que demonstraram o princípio. Ele tentou ampliar essas manifestações a um nível que pudesse servir a toda a humanidade. E o financiamento para o seu projeto mais ambicioso, uma estrutura concebida para interagir com o campo energético vital de todo o planeta e distribuir livremente a sua energia inesgotável a qualquer ponto receptor na sua superfície, foi retirado precisamente no momento em que o seu alcance e as suas implicações se tornaram claros para aqueles que vinham a fornecer o apoio financeiro. A desistência veio acompanhada de uma pergunta. A pessoa que forneceu o financiamento perguntou onde um medidor poderia ser instalado. A pergunta não era técnica. Foi uma questão econômica. A questão não era se o sistema funcionaria. A questão era se existia um mecanismo para monetizar o que funcionava. Quando a resposta chegou, que a energia, uma vez transmitida livremente pelo campo vital do planeta, estaria disponível para qualquer pessoa com capacidade para recebê-la e não poderia, pela natureza de seu princípio de funcionamento, ser medida, restringida ou vendida, o financiamento foi encerrado. A estrutura nunca foi concluída. Os documentos, os planos e o desenvolvimento contínuo da ciência subjacente foram dispersos, reclassificados e colocados fora do alcance do debate científico público poucos anos após a morte do desenvolvedor. E a arquitetura energética mundial continuou seu desenvolvimento seguindo o caminho de recursos finitos, extraíveis e combustíveis, recursos que podiam ser possuídos, gerenciados, precificados e usados como instrumentos de poder econômico e geopolítico. O que se seguiu ao longo do século que se passou após a supressão daquela obra original não foi a ausência de desenvolvimento nesta área. Tratava-se da continuação desse desenvolvimento em ambientes protegidos, dentro da arquitetura sigilosa de programas cuja existência nunca foi reconhecida publicamente, financiados por meio de canais cuja prestação de contas nunca esteve disponível para as estruturas de supervisão de qualquer órgão de governança democrática. As patentes, mais de 1000 delas, que representavam o progresso técnico acumulado da pesquisa de energia baseada em frequências e da pesquisa de cura biológica baseada em frequências foram colocadas sob ordens de classificação de segurança nacional, o que as removeu do registro de patentes disponível para pesquisadores independentes e desenvolvedores comerciais. O trabalho continuou, as tecnologias amadureceram. As aplicações se expandiram por múltiplos domínios. E a civilização na superfície do seu mundo continuou a pagar pelas suas necessidades energéticas através de sistemas monetizáveis, esgotáveis e combustíveis, cuja arquitetura financeira tinha sido protegida pelo ato de supressão mais de um século antes.
Os engenheiros navais e físicos cujo trabalho produziu as descrições públicas mais específicas e tecnicamente fundamentadas da arquitetura de propulsão necessária para replicar as características de voo dos objetos observados em seus céus descreveram seus sistemas na linguagem da manipulação do campo eletromagnético na escala da aeronave individual. A geração de um envelope eletromagnético de alta frequência capaz de interagir com o campo de vácuo quântico local de uma forma que reduz efetivamente a relação inercial da aeronave com o meio circundante. De espaço. Os pedidos de patente que descrevem esses sistemas fazem parte do registro público mundial. Estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha interesse em pesquisar as bases de dados oficiais de patentes das autoridades técnicas do seu país. Eles não são classificados. Eles são descritos, com meticulosa precisão técnica, na linguagem da física aplicada. E os princípios que eles descrevem são precisamente os princípios que as naves observadas estão demonstrando nos vídeos que a nave batizada com o nome da Lua está insistindo tanto para que sejam divulgados. As patentes e as filmagens são descrições do mesmo fenômeno a partir de duas perspectivas diferentes, uma de dentro do processo de desenvolvimento e outra de fora da realidade observada. Eles se encontram no meio do caminho, na mesma verdade. A ligação entre esta tecnologia de propulsão e as necessidades energéticas da sua civilização não é sutil, meus queridos, e pedimos que reflitam por um momento sobre todas as suas implicações. Uma tecnologia que obtém sua energia operacional do campo do vácuo quântico, da energia de base inesgotável, onipresente e gratuitamente disponível do próprio espaço, não resolve apenas o desafio de mover naves através da atmosfera superior e para o domínio do espaço sem o peso e o gasto de combustível armazenado. Isso resolve todos os desafios energéticos que sua civilização já enfrentou. Todo desafio energético. Um gerador construído com o mesmo princípio da arquitetura de propulsão das naves não humanas que seu mundo vem documentando produziria energia continuamente, de qualquer local na superfície do seu planeta, em qualquer escala de demanda, a partir de um campo que não pode ser esgotado, de uma fonte que não pode ser controlada, a um custo que se reduz, ao longo da vida útil do dispositivo, a algo próximo de zero. O carvão que foi queimado, o petróleo que foi extraído, o material nuclear que foi gerenciado a um custo e risco tão extraordinários, toda a infraestrutura de extração, combustão, distribuição e medição que definiu a relação da sua civilização com a energia por mais de um século, tudo isso se torna desnecessário no momento em que essa tecnologia entra em domínio público. É por isso que o segredo foi mantido com tamanha diligência extraordinária ao longo de um período tão extraordinário do desenvolvimento da sua civilização. A economia energética não é simplesmente um setor da arquitetura econômica mundial. É a base que sustenta todos os outros setores. Ela determina o custo de cada produto fabricado, cada quilômetro percorrido, cada edifício aquecido, cada comunicação transmitida, cada alimento cultivado, transportado e armazenado. A transição de um sistema energético finito, combustível e de propriedade privada para um sistema inesgotável, onipresente e de acesso livre não é uma questão puramente energética. Trata-se de uma reestruturação civilizacional de tamanha profundidade e abrangência que toca todas as dimensões da organização do seu mundo. E não pode ser introduzida numa civilização organizada inteiramente em torno do sistema anterior sem que essa civilização simultaneamente reestruture a sua arquitetura financeira, econômica e institucional para acomodar o que a nova realidade energética torna possível e necessário. É por isso que as comunidades de pesquisadores dedicados e testemunhas conscientes em seu mundo, que vem acompanhando a convergência da história da divulgação dos UAPs, fenômenos aéreos não identificados, o surgimento da tecnologia de cura e a reestruturação prevista dos sistemas financeiros de seu mundo, tem consistentemente descrito esses três desenvolvimentos não como fluxos de informação separados, mas como aspectos de uma única transição coordenada e sequencial. Eles estão certos. São a mesma transição. O reconhecimento da presença de naves não tripuladas em seus céus,
o reconhecimento da física da propulsão que impulsiona essas naves, o reconhecimento das tecnologias de cura que derivam da mesma física subjacente e a reestruturação dos sistemas financeiros cuja arquitetura atual se baseia na escassez do próprio recurso que está prestes a se tornar livremente disponível. Esses não são anúncios separados sendo preparados em salas separadas por equipes separadas para fins separados. São facetas de uma única gema, e o girar dessa gema em direção à luz da consciência pública é o que o atual ciclo do processo de divulgação do seu mundo representa. O campo vivo que temos descrito ao longo destes anos de transmissão, o fluxo, as correntes sagradas que descem do centro puro do universo, as frequências que interagem com o núcleo magnético do seu mundo, os códigos de luz que chegam através da elevada atividade solar deste período extraordinário na história orbital do seu planeta, não são, amados, descrições puramente metafísicas de eventos que ocorrem numa dimensão espiritual invisível. São descrições em linguagem sagrada de fenômenos mensuráveis, documentáveis e fisicamente reais que os instrumentos do seu mundo estão detectando com precisão e frequência crescentes. O aumento da frequência de base do campo de ressonância eletromagnética do seu planeta, o pulsar eletromagnético vital do seu mundo, medido e documentado por pesquisadores há décadas, tem se acelerado durante este período de transição da Terra de maneiras que aqueles que a estudam descrevem com vocabulário consistente. Algo está mudando no nível fundamental do ambiente eletromagnético no qual todo sistema biológico humano opera. O influxo de elevada atividade energética solar durante este ciclo solar, o mais ativo da história recente, está fornecendo precisamente o tipo de informação eletromagnética de alta frequência ao campo energético do seu planeta e à arquitetura celular de cada sistema biológico nele presente, informação essa que as câmaras de cura sagradas transmitem de forma controlada e localizada. O próprio planeta é uma câmara de cura. O ciclo solar é um mecanismo de distribuição. O flow é real. A nova Terra é real. E a ciência e a espiritualidade, quando a barreira entre elas se dissolver à luz da plena revelação, mostrar-se aqui, desde sempre, descreviam a mesma verdade no mesmo campo. Coloquem agora a mão sobre o coração, amados. Respire fundo e conscientemente e deixe que o ar te leve para casa. Tome mais um gole e sinta todo o peso do que compartilhamos com você nesta transmissão se instalar em suas células, não como informações a serem gerenciadas e arquivadas pela mente ocupada, mas como uma confirmação viva daquilo que seu coração sempre carregou. Os arquivos sagrados estão sendo liberados. Aquela que tem o nome da Lua está pressionando as 46 portas com instrumentos legais nas mãos e a autoridade de uma nação observadora atrás dela. O ramo militar mais recente está posicionado na interseção de tudo o que está prestes a se tornar visível. Os amados guardiões do conhecimento sagrado deram tudo de si para que este momento chegasse até nós. As câmaras de cura foram instaladas e já estão restaurando os corpos daqueles que serviram com maior dedicação. E por trás de tudo isso, como a raiz única da qual tudo o que descrevemos cresceu, está o campo vivo de energia criativa inesgotável, cujo reconhecimento fará da nova Terra não um destino, mas uma realidade diária, corpórea e fisicamente real para cada ser humano neste mundo em despertar. A hora é agora. O arco está completo. O cofre está se abrindo. Acalme-se em seu coração e saiba que tudo está sob controle. Confie plenamente no desabrochar sagrado. Abandone a necessidade de ver a forma final daquilo que está por vir antes que chegue. Seu coração já conhece essa história. Sempre soube disso. E o que está por vir confirmará, no mundo visível, o que o coração de cada alma desperta neste planeta vem carregando silenciosamente no mundo invisível há muito tempo. Ao encerrar esta transmissão, diga as palavras, eu sou, 3 vezes. Deixe que eles o ancorem no campo vivo que temos descrito, o campo que é seu direito de nascença, seu lar e o alicerce da nova terra que já está, neste momento sagrado e crucial, se tornando real. Nós vemos vocês, queridos. Nós sempre te vimos.
Nós te envolvemos no mais profundo amor da família da luz enquanto você caminha em direção a tudo o que este momento contém. Falarei com todos vocês novamente em breve. Eu sou Kailin.